Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta sexta-feira, Marcos capítulo 10, versículo de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Jordão. A multidões se reuniam de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximou de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá também adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família. E obrigado por sempre acompanhar aqui diariamente o Evangelho. Deus abençoe. Amados irmãos, Jesus chega então do outro lado do Rio Jordão para ensinar, porque tinha uma multidão já o aguardando. E Jesus ele tinha compaixão de todos que o procuravam. Por isso que eu falo, quando a gente procura o Senhor, Ele vê as nossas necessidades, a nossa urgência naquele pedido, Ele vê a nossa força de vontade de buscar o Senhor e Ele sente compaixão. E a graça acontece. Então Jesus teve compaixão daquele povo. Mas tinha alguns fariseus que queriam pôr Jesus à prova, e principalmente na frente de todos. Perguntaram então para Jesus se é permitido o homem e a mulher se desquitar. E ele então transfere a pergunta para eles e fala: "Aí o que Moisés prescreveu?" Então eles responderam: Moisés aceitou, liberou a gente de escrever uma carta de divórcio. Então Jesus falou: "Foi por causa da dureza do vosso coração que esse mandamento foi escrito." O homem que deixa, Jesus foi muito claro, muito claro. Jesus diz: Deus no início criou o homem e a mulher. Os dois que se unirão já não serão dois, mas uma só carne. Uma só carne. Jesus vem falar do sacramento do matrimônio. Quando nós casamos, quando eu casei, o padre celebrou, fez a cerimônia do meu casamento e diz: "Vocês serão uma só carne." Já não são dois, mas uma só carne. E Jesus deixou claro nesse evangelho: será homem e mulher. Se você falar esse evangelho hoje em dia, dá até processo, né? Tantas coisas. Não vou nem citar por aqui para nós fugir do evangelho, né? Para não fugir da linha. Então Jesus vem falar profundamente desse matrimônio, desse elo de compromisso que nós temos com o nosso cônjuge, né? Ou seja, com a minha esposa, e você tem com a sua esposa, com o seu marido. É santo, é sagrado. Sacramento, por isso que Jesus por isso que a igreja, né, chama de sacramento, porque é sagrado. Da mesma forma que existe o sacramento da comunhão, né? A Santa Eucaristia, existe o sacramento do matrimônio, é sagrado. É sagrado. O homem que se une à sua mulher, ele tem o dever de cuidar da mulher, de prezar pela família. Seja sacerdote da tua casa, aquele que protege a tua casa contra os ataques do mal.
aquele sacerdote que leva os seus filhos e sua família para Deus. Então nós temos esse dever, essa lição de casa, de ser e fazer da nossa casa um santuário. Deus te abençoe. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Um ótimo final de semana. Não se esqueça de compartilhar. Que Deus te abençoe grandemente. Eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Paz e bem.